E aí, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes. A gente teve o culto hoje de manhã, foi incrível, Jesus mudou a gente. E a gente está numa série, né? A série chama Koinonia. Para quem não assistiu os outros cultos, Koinonia vem de comunhão. Então a gente está falando um pouco sobre a preciosidade da comunhão, né? A gente está falando um pouco sobre essa doutrina. E aí, só para a gente se situar, para quem talvez não tenha assistido os outros cultos, a comunhão ela é uma doutrina, né? Então nesse tempo a gente está afirmando algumas doutrinas por conta de tudo que passamos. Acredito que a pandemia ela feriu a gente em diversos aspectos, né? E uma das coisas que a pandemia fez dentro de nós foi ferir a comunhão. Nós nos acostumamos a viver nas nossas casas sem ter o outro, sem precisar do outro. E eu creio que agora nós estamos nesse movimento de volta, de voltar a entender a importância da comunhão, amém? Então, Atos 2,42 lá, falam que depois do Pentecoste, a igreja de Atos começa a ter uma relação, e essa relação, Lucas ele vai descrever como era, e qual era a doutrina que eles perseveravam, qual era a cultura da igreja primitiva, né? E lá vai estar escrito que eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na koinonia, eles tinham essa cultura estabelecida dentro da igreja, e a igreja primitiva só era a igreja primitiva por conta dessa perseverança nessas doutrinas muito, muito específicas, amém? E hoje eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nisso, a gente fosse um pouco mais profundo, e aí eu estava estudando alguns textos, entendendo um pouco mais sobre comunhão, e eu queria que vocês abrissem comigo na casa de vocês, lá em Efésios, Efésios 3:8, a gente vai ler o 8 e o 9, e aqui vai falar sobre um grande mistério que estava escondido em Deus e que foi revelado aos homens, amém? Então, Efésios 3, a partir do 8, diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, esse a mim é Paulo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, para Paulo foi dado algo, que é anunciar as riquezas de Cristo. E aí ele fala assim: a demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus. Amém? Então, Paulo ele começa a descrever um mistério que estava oculto e que foi revelado, um mistério que era incompreensível, uma riqueza que estava guardada dentro de Deus. E aí, aqui a gente vai começar a entender um pouco mais sobre comunhão. Então, no 9 ele fala assim: a demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério. Foi assim, algo foi revelado e o que era isso? Era a dispensação do ministério. E essa dispensação, quando a gente vai entender no grego, é koinonia. Então, o que foi revelado, qual que era a preciosidade que estava escondida em Deus, a comunhão. Então, o que ele revelou aos homens? Ele revelou o lugar de comunhão, ele revelou o lugar de koinonia. Só que para nós hoje, talvez seja um pouco difícil de entender isso, porque para nós Cristo veio talvez somente para me libertar do meu pecado, ou Cristo veio para satisfazer os meus problemas, para solucionar os meus problemas, né, para satisfazer os meus desejos. Só que quando Paulo ele entende quem Cristo é e o mistério que foi revelado, ele diz: o mistério que foi revelado em Cristo se chama comunhão, se chama participação em quem Jesus é, que se chama relacionamento. Então, e ele diz que essa é a forma mais poderosa para que principados e potestades sejam vencidos e a igreja seja conhecida. Então, como a igreja vai ser conhecida diante de principados e potestades, ele diz: através do mistério que foi revelado, a comunhão entre Cristo e a igreja. Lá em Hebreus 13, ele vai aprofundar um pouco mais isso, e Hebreus vai falar, vou só ler o Hebreus 13:16, não precisam abrir, é bem rápido. Ele fala assim: não negligencie igualmente a prática do bem e da mútua cooperação, pois é com tais sacrifícios que Deus se compraz.
Então, essa cooperação é a mesma palavra, koinonia, comunhão. Ele está falando assim, jamais abandonem a comunhão, porque a comunhão é um lugar de sacrifício que Deus tem prazer. E eu creio que aqui existe um segredo, que no lugar de comunhão existe sacrifício. Amém? Então no lugar de comunhão eu sou ferido, no lugar de comunhão eu sou transformado, eu sou mudado. O que matou Jesus, uma das causas da morte de Jesus se chama comunhão. Por quê? Porque é um homem que desceu para se relacionar, é um Deus que desceu para se relacionar com o homem. E a relação com o homem trouxe sacrifícios. Então todo lugar de comunhão vão ter sacrifícios. Sacrifícios por quê? Porque o outro tem defeitos, porque o outro tem problemas, porque o outro tem dores. Então, para aqueles que vivem com os pais, talvez você tenha sido ferido pelo seu pai em alguma hora da sua vida. Talvez você tenha sido ferido pela sua mãe em algum tempo da sua vida, pelo seu irmão. Para aqueles casados, talvez você seja ferido pela sua relação em algum momento. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque Deus ele diz que no meio da koinonia, no meio da comunhão haveria sacrifícios e que Deus está se agradando desses sacrifícios que estão sendo feitos no meio da comunhão. E talvez esse é um grande problema nosso, que porque a comunhão trouxe alguns traumas, porque a comunhão trouxe algumas feridas, nós nos dividimos e decidimos não ter mais relação. Nós decidimos não nos relacionar mais. Porque achamos que a comunhão carregava feridas duras demais. Só que quando nós olhamos para o mistério que estava escondido em Cristo, nós vemos que a comunhão feriu profundamente Jesus, mas ele enfrentou o sacrifício e esse sacrifício ligou todos nós. Então, por que eu acho que às vezes estamos tão distantes nas nossas relações como igreja? Porque às vezes nos ferimos com alguém. Porque às vezes as relações e os defeitos, as falhas de caráter, em vez de entendermos como sacrifícios que estão dando prazer a Deus, nos traumatizamos e nos dividimos. E eu creio que o que Hebreus está tentando expressar e Paulo, na verdade não é Paulo, né? A gente sabe quem escreveu Hebreus, mas o que o escritor de Hebreus está tentando comunicar para a gente é que a comunhão vão haver sacrifícios, a comunhão vai haver feridas, a verdadeira comunhão carrega isso, e glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por esses sacrifícios que acontecem dentro da comunhão, porque eles estão te mudando. A gente aprendeu na comunhão a tentar botar mais do eu do que do outro. Só que a comunhão ela tem exatamente essa intenção de ter o outro em mim, de me relacionar, de ter os sentimentos do outro, o coração do outro em mim. E isso vai me ferir, porque isso vai ter que... Eu só vou conseguir me relacionar se eu me esvaziar e se eu estiver pronto para me sacrificar dentro disso. Amém? E aí dentro disso... eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre alguns fundamentos que eu acredito que são a matéria-prima para que a gente viva uma comunhão genuína, para que a gente viva uma comunhão em plenitude. E eu creio que existem 3 fundamentos que a gente separou aqui, 3 princípios que a gente usa como matéria-prima para a comunhão. O primeiro está lá em Eclesiastes 3. Se vocês puderem abrir comigo, é um texto bem conhecido que a gente está bem acostumado a ouvir. Fala assim, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele usa 2 vezes a palavra tempo aqui, só que elas têm significados diferentes. Primeiro ele fala assim, tudo tem o seu tempo determinado. Ele fala assim, tudo tem o seu cronos determinado. Então, o que é cronos? Cronos é o tempo terreno que nós vivemos, de minutos, horas, dias, meses. Então, ele fala assim, debaixo da terra existe o cronos, existe um tempo. Só que ele fala assim, e há um tempo para todo propósito. E esse tempo aqui é kairos, ele diz assim, existe um kairos para todo propósito. Então,
O que diferencia a igreja de todo o resto do mundo é porque a igreja não só vive debaixo do Cronos, ela só não foi submetida ao Cronos, mas ela precisa entender um Kairos, que existe um tempo específico para que cada coisa aconteça, desde que eu consiga entender o que está acontecendo no céu e conseguir interpretar esse propósito e começar a desempenhá-lo na terra. Só que aqui, por que isso é tão difícil para nós, eu acho? Nós talvez corrompemos a ideia de tempo. Nós entendemos tempo de uma forma bem deturpada, e isso causou muitos problemas, a forma como nós lidamos com o nosso tempo. Então, a ideia de tempo hoje, tem um discurso muito famoso, né, que a gente sempre ouve, que é: tempo é dinheiro. Por que isso? Porque nós entendemos que somos dono do nosso próprio tempo. Não foi dado um tempo para todas as coisas, não foi dado um tempo, não foi dado essa dádiva de Deus para nós, para que nós desempenhássemos alguma coisa. Nós entendemos como isso aqui é nosso tempo. Com esse tempo eu faço o meu dinheiro. E isso começou a deturpar profundamente a nossa mentalidade, porque agora já não é mais algo que foi dado por Deus para que eu prestasse contas um dia sobre tudo que eu construí com esses minutos, horas e dias que Deus me deu. Foi entendido pela nossa sociedade e sem querer caiu dentro da igreja. Nós entendemos da mesma forma que nós somos donos do nosso próprio tempo e nós fazemos com ele o que nós queremos. Isso começou a corromper muitos de nós, porque é dentro do tempo, gente, que nós vamos... foi dado tempo para todos nós. Todos nós temos horas e dias. Entende a preciosidade disso? Deus não trabalha com dinheiro, apenas com recursos. Deus trabalha com tempo. Então Ele deu tempo para todo mundo, para que cada um faça conforme a sua medida. E por que uns são muito espirituais e outros pouco? Por que uns estão indo muito profundo em Deus e outros poucos? Sendo que a todos foi dado a mesma quantidade de tempo. Sendo que a todos foi dado o mesmo minuto, segundo, horas e dias. É porque alguns entenderam o tempo como precioso para eu gastar em oração, em comunhão. E outros, esse mesmo tempo, foi entendido como meu tempo para eu gerar o meu dinheiro. Para eu cumprir os meus interesses, para eu chegar aonde eu preciso chegar. Isso começou a roubar o nosso sentido de vida. Então, na igreja, e isso entrou dentro das nossas comunidades. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Essa é a matéria-prima que Deus te deu para comunhão. E se você não souber lidar com o seu tempo, se você não entender que ele é de Deus e que nós precisamos devolvê-lo a Deus, nós vamos entender por nosso. E quando entendermos o tempo por nosso, nós vamos querer buscar nossos próprios interesses. O problema do Éden, que quando o homem cai dentro do Éden, é que ali cresce algo chamado ego, ali cresce algo chamado orgulho, ali cresce algo chamado independência, e quando isso começa a tomar conta da nossa natureza, e isso que aconteceu com Adão e depois disso com toda a humanidade, essa natureza que cresceu, entendeu que nós lidamos com tudo como sendo nosso, então o tempo é nosso, então os recursos são nossos, então as emoções são minhas, então tudo é meu e eu lido como eu quero, da forma que eu quiser, só que está roubando o nosso sentido e propósito de por que existimos e para quem existimos. Então o tempo que foi te dado, essa matéria-prima, você pode dar a comunhão. E é isso que Jesus entende como precioso. É com o que você está gastando o seu tempo, é com o que você gasta os seus dias, é com o que você gasta a sua mente. Você anda preocupado com o quê? Existe o começo do ministério de Jesus, lá em João 1. Ele começa a caminhar e João Batista encontra Jesus e ele diz: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos de João, eles deixam João Batista e eles se encontram com Jesus. E ali a gente vai ter as 2 primeiras frases de Jesus do Evangelho de João. E ele pergunta primeiro para os discípulos assim: o que vocês buscam? E eu creio que aqui está primeiro um princípio muito importante, para que a gente entenda interesses e onde está o nosso coração, é a pergunta certa. Eu acho que nós somos muito ruins de fazer a pergunta certa, gente. A gente tem muita dificuldade de fazer a pergunta certa.
Esses dias eu peguei o Evangelho de João e comecei a folhear. E fui pegando simplesmente as frases de Jesus, olhando frase por frase. E o que eu percebi é que grande parte das frases de Jesus são perguntas. O que queres que eu te faça? O que vocês buscam? Quem você diz que eu sou, Pedro? Por que isso? Porque ele quer entender o coração, ele quer entender a intenção. E eu creio que às vezes nós temos muita dificuldade de fazer a pergunta certa, de conseguir, acredito até para o discipulado, a gente fazer a pergunta certa para revelar o coração. Então, quando Jesus pergunta o que vocês buscam, ele está tentando entender a intenção do coração daqueles dois homens. E eles eles respondem a pergunta com outra pergunta. E eles falam assim: onde moras, Rabi? O que aquilo queria dizer é: como que eu faço para estar junto? Como que eu faço para viver comunhão? Como eu faço para estar perto? Como que eu faço para estar próximo? E Jesus, diante daquela pergunta, ele não passa o endereço. Ele fala assim: vem e vê. Vem e vive comigo. E eu creio que isso que falta em nós hoje é essa proximidade na relação. De nós olharmos e falar assim: tá bom, se eu precisar... E eu creio que aquilo que nós gastamos o nosso tempo diz respeito daquilo que nós amamos. Amém? Então, talvez, e isso é muito importante, gente, a gente tem um sério problema de gastar tempo com procrastinação, de gastar tempo, a gente filosofa demais e faz pouco. A gente pensa demais e faz pouco. A gente gasta o nosso tempo para nós vendermos o nosso tempo. E não estou falando que isso é ruim, tá? Só estou tentando abrir o nosso entendimento para entender. Às vezes nós gastamos o nosso tempo 8 horas de trabalho, 2 horas dentro do transporte público, para ir, 2 horas para voltar, 12 horas quase no nosso dia. Por quê? Porque nós entendemos que o dinheiro é importante e que vale a pena dar o tempo para ele. Porque nós gastamos anos e anos dentro das nossas faculdades, porque nós entendemos que é precioso o conhecimento, então nós vamos dar o nosso tempo para aquilo. E porque nossos tempos de comunhão são tão curtos, porque tem tanta formalidade às vezes para estar com o outro, porque gastamos tão pouco tempo com o outro, porque não temos isso como precioso, porque não entendemos que o mistério que foi revelado em Cristo se chama comunhão, que a coisa que ele revelou que estava oculta em Deus era estar junto. Glória a Deus. Então, não somos donos do nosso tempo, gente. Precisamos prestar conta dele e precisamos entender o propósito sendo revelado. Então, a primeira matéria-prima da comunhão se chama tempo. Depois a gente vai lá para Filipenses 2. Abram comigo rapidinho. Filipenses 2. Vamos ler o capítulo, o versículo 5. Depois a gente volta lendo tudo, só para vocês entenderem. Aqui é Paulo escrevendo sobre a vida de Jesus e fala assim:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o segundo fundamento da comunhão, a segunda matéria-prima para nos relacionar se chama sentimento. Então, o que Jesus deu ao homem? Ele fala assim, para que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Jesus teve um sentimento. Jesus teve uma emoção quando esteve conosco. Que sentimento era esse? O que ele sentiu para estar com o homem? O que ele deu na comunhão? Que sentimento era esse que Jesus carregava e que ele partilhou com a humanidade? E aí Paulo vai descrever em Filipenses 2, que é: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranhável afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Jesus, quando ele está na comunhão, ele está revelando alguns sentimentos. E que sentimentos eram esses? Talvez para nós muito difícil de entender isso, mas o sentimento que Jesus está revelando é: estou me esvaziando de mim mesmo. Estou deixando os meus próprios interesses. Estou me movendo com entranháveis afetos. E quando eu li isso, eu lembro que foi difícil de entender. Por quê? Porque parece que não são sentimentos que são gerados pelo homem. Esses sentimentos nós não sentimos simplesmente porque nós precisamos ser transformados para sentir isso que Jesus sentiu. Então, toda a relação, toda a comunhão, ela exige esvaziar-se. Por que às vezes temos tanto problema na relação? Porque quando vamos nos relacionar, tem muito de nós mesmos. Porque quando vamos nos relacionar, tem muito do nosso próprio interesse, tem muito da nossa própria glória, tem muito do nosso partidarismo. E quando Jesus ele se relaciona, mesmo sendo Deus, mesmo na natureza divina, ele entende que é necessário se esvaziar para estar com o homem. Então, como fazemos para nos relacionar? Como fazemos para estar com o outro? Precisamos dar as emoções, precisamos dar os sentimentos, e esses sentimentos muitas vezes são me esvaziar de mim, é não ter o meu próprio interesse na mesa. Ele fala, no versículo 1, ele fala assim, para que haja entranháveis afetos e misericórdias. Esses entranháveis, o povo judeu, ele não dividia corpo, alma e espírito. Eles acreditam que nós somos compostos de uma coisa só, e que se nós estamos fazendo de corpo, automaticamente estamos fazendo de alma e estamos fazendo de espírito, que nós somos uma coisa só. Eles acreditam que ao sentirmos, nós sentimos com o corpo, com a alma e com o espírito. E ele está falando desses entranháveis afetos, essas coisas que acontecem no interior, assim como Jesus quando encontra o leproso e diz que ele se moveu de íntima compaixão. Aquela compaixão descrita no texto sentiu com as entranhas. Então, quando Jesus está se relacionando com o outro, ele está sentindo com as entranhas, ele está sentindo com o próprio corpo, ele está dando as emoções, ele está dando os sentimentos. Quando Jesus encontra Lázaro morto, ele chora. Por quê? Porque ele sempre dá o sentimento, ele sempre dá a alegria, ele sempre dá as lágrimas. Por quê? Porque é necessário na relação ter as minhas emoções, ter o que eu sinto. Parece simples isso, parece óbvio às vezes, mas nós estamos num tempo tão plástico que as nossas relações são superficiais e não envolvem nossas emoções, não envolve o sentir, não envolve o se esvaziar. As nossas relações têm muito de nós mesmos, tem muito dos nossos interesses, tem muito das nossas verdades. Só que não existe relação sem que primeiro eu entenda o que Jesus sente. A comunhão da igreja, a comunhão dos santos, ela exige esvaziar-se. Ela exige que
não tenha eu. Amém? Então, entendemos que tudo que Jesus fez foi necessário um tipo de sentimento, e sentimento esse que a igreja vai precisar gerar, gente. Sentimento esse que nós vamos precisar entender o que é entranháveis afetos, o que é sentir com as entranhas, o que é ver um morto, mesmo sabendo que ele vai ressuscitar daqui a alguns minutos, eu ainda assim chorar. Eu estou dando as minhas emoções. Amém? Então, e aí a gente entende as bem-aventuranças que são chorar com os que choram. Por quê? Porque se nós não darmos emoções, se nós não sentirmos com o outro, se nós não nos alegrarmos com os que se alegram, não é comunhão de fato. E às vezes nós somos evangélicos demais. A gente deixa de sentir com o outro, a gente deixa de dar o sentimento na relação, amém? Então, primeiro fundamento da comunhão é tempo. Segundo é os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu creio que existe um terceiro fundamento, uma terceira base para que nós possamos ter uma comunhão e uma relação saudável. Então abram comigo lá em Atos 2. Então, Atos 2, depois que o Pentecoste acontece, começa a cultura da igreja primitiva. E Atos 2:42 descreve isso. Então a primeira parte a gente já explicou, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Só que existe um segundo nível disso. Ele fala assim, que perseveravam no partir do pão. Então, eles perseveravam em dar os seus recursos, eles perseveravam em dar tudo aquilo que eles tinham nas mãos. Se a gente for lá para o 45, versículo 45, fala assim: vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Amém? Então, depois da comunhão, ele fala assim, existe uma outra coisa que era necessário para que essa comunhão crescesse saudável. E o que era isso? Era a estrutura que eles tinham. E que estrutura é essa? Dinheiro. Não só dinheiro, mas é tudo que eles tinham. Então, as suas próprias casas, os seus bens, eles começaram a repartir, porque isso era também fruto de comunhão, isso também era matéria-prima para se relacionar. Então, lá em Romanos 15, 26, abram comigo rapidinho, Romanos 15, 26. Vai acontecer algo muito, muito importante para a gente entender essa ideia de recursos que era partilhado também. E vai falar assim, vamos ler do 25, só para contextualizar. Fala assim, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, também devem ministrar-lhes os temporais. Então, Paulo está dizendo aqui que para Macedônia e para Acaia, pareceu bem fazerem uma coleta. Essa coleta é koinonia. Então ele fala assim, pareceu bem fazer uma comunhão. E o que é aqui? Eles estão partilhando de orações, de adoração? Não, eles estão partilhando de dinheiro. Eles estão partilhando de recursos. Ele fala assim, pareceu bem fazer uma comunhão. Que comunhão era essa? Partilhar dos próprios bens. Para que pudessem se compadecer de alguns irmãos. Então a comunhão está simplesmente no tempo junto? Não. Está simplesmente em partilhar as minhas emoções? Não. A comunhão, ela é uma junção de tudo isso. E aqui, quando Paulo diz que a Macedônia e a Acaia entendeu, eles partilharam de seus bens, eles partilharam dos seus recursos, eles partilharam de tudo que tinham. E isso era a comunhão. Então, quando o Atos 2 está acontecendo, existe algo que é cultural deles, que é as nossas estruturas, elas servem para a comunhão. Então, por que
Por exemplo, por que nós pagamos o aluguel que pagamos na nossa casa? Porque aquele lugar não é simplesmente para que eu e a Cá viva, não é simplesmente para sobrevivência. A nossa casa é para uma estrutura de comunhão. É um lugar que é pago para que mais alguns estejam conosco, que vivam comunhão. Então, a gente tem que sair da mentalidade de sobrevivência. O seu dinheiro não é seu, a sua casa não é sua. Se nós tivermos isso como meu, se nós deixarmos esse ego e esse orgulho crescer, de que a comunhão representa o meu, nós não entendemos nada. Nós não nos diferenciamos em nada daqueles que não são cristãos. Porque a casa não é minha, a faculdade não é para mim. Todas essas coisas são frutos, são matéria-prima para que eu me relacione. No final de tudo, na prestação de contas que nós teremos com Jesus, nós vamos precisar dar conta de tudo que fizemos com tudo que nos foi dado, seja essa matéria-prima, esses recursos, ou seja o nosso tempo, ou seja os nossos sentimentos, se eles serviram para a comunhão, se eles serviram para a koinonia, ou se eles foram para mim mesmo, se eles serviram simplesmente à minha vontade. Não existe, gente, comunhão sem essas coisas. Não existe comunhão se você não der o seu tempo, não existe comunhão se você não der os seus sentimentos, e não existe comunhão se você não der as suas estruturas e os seus recursos. E eu acho que recursos é uma das coisas mais dolorosas para a igreja entender, porque nós viemos de uma teologia tão corrompida de que ensinou nós a buscarmos o nosso, a buscarmos o nosso recurso, mas a sã doutrina, o verdadeiro evangelho diz que não existe o seu, que tudo é nosso, o Pai é nosso, a casa é nossa, a igreja é nossa, tudo é para nós, é para te arrancar de dentro de você mesmo. Então, toda a relação que nós temos, talvez vai ferir profundamente a sua carne, vai ferir profundamente o seu interesse próprio, mas glória a Deus por isso, glória a Deus por todas as vezes que você tiver alguma vontade que era só para você ter que dividir, alguma coisa que você entendia como sua, que agora vai precisar ser nosso, para que nós consigamos entender comunhão, a gente vai precisar deixar o eu. Não existe eu na comunhão, não existe meu tempo, não existe meu sentimento. Gente, tudo que construímos sozinhos, nós não conseguimos fazer o outro se sentir parte. E nós não queremos construir uma igreja assim, nós não queremos construir uma família assim. Nós passamos por um tempo discipulado esses dias, e umas coisas que a gente estava falando é como a gente tem dificuldade de fazer o outro se sentir parte do que eu estou construindo. A gente tem muita dificuldade em comunicar a construção, a gente tem muita dificuldade em conseguir fazer o outro ter o mesmo sentimento que eu estou tendo. Então, às vezes eu tô indo para a Bahia amanhã, né? E às vezes eu preciso comunicar o que eu estou sentindo, se eu estou triste, se eu estou feliz. Por quê? Porque aí junto comigo vão mais alguns em oração, vão mais alguns sentindo comigo, seja tristeza, seja alegria, seja tentando me dar forças. Então, a gente tem uma séria dificuldade de conseguir comunicar as nossas construções, de conseguir fazer o outro partilhar daquilo que nós estamos fazendo. E depois nós reclamamos porque o outro não está fazendo parte, mas por quê? Porque nós não conseguimos comunicar, nós não conseguimos passar o sentimento, nós não conseguimos gastar tempo passando o sentimento. E aí nós nos sentimos sozinhos. Então nós precisamos ter esse coração que partilha, ter esse coração que consegue partilhar a construção. Para a gente terminar, eu queria só que a gente abrisse lá em Salmo 133. Salmo 133 é um salmo bem conhecido.
E ele fala assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A gente sempre entendeu óleo como unção, como capacitação. Só que existe uma origem, existe de onde vem esse óleo. E esse texto que fala sobre esse óleo que escorre sobre a cabeça de Arão, ele está dizendo que esse óleo vem de um lugar chamado união. Esse óleo vem de um lugar que se chama comunhão. Que Deus se compraz desse lugar de união. Então, o que nos empodera para fazer o que nós precisamos fazer, o que nos empodera para construir o que nós precisamos construir, comunhão. O que empoderou Jesus para a cruz é a comunhão que tem com Deus e com o Espírito. É dizer o tempo inteiro que ele não estava fazendo a sua própria vontade. Era dizer que ele não fazia segundo o que ele via em si mesmo, mas segundo o que ele via no Pai. É esse lugar de comunhão que empoderou Jesus para andar como ele precisava andar. O que empodera Pedro para andar como ele precisa andar é andar com Jesus os 3 anos de ministério que Jesus esteve na terra. O que nos empodera a fazer tudo o que nós vamos fazer não é simplesmente o lugar de oração e escritura, gente. A sã doutrina são todas essas coisas juntas. Nós precisamos das orações, precisamos das escrituras, precisamos, mas o óleo também vem da comunhão. O óleo também vem da união dos irmãos. Então, por que nós não conseguimos desempenhar muitas coisas? Por que não conseguimos fazer muitas coisas? Porque talvez está faltando relação, talvez está faltando mais alguém na sua mesa. O óleo, a unção, vem da união. Vem da comunhão. Esse óleo que escorre está vindo de um lugar suave e bom para o Senhor. Então, eu creio que nós precisamos entender a preciosidade do tempo nesses dias e dar tempo à nossa comunhão. Precisamos entender a profundidade dos sentimentos e entregar os nossos sentimentos na comunhão. Nós precisamos entender as estruturas que carregamos. Você não precisa ter muito, gente. Se você tiver uma casa já é muito bom para comunhão. Se você tiver o que quer que seja, um celular, uma roupa, gente, isso aqui pode ser maldição para você ou pode ser comunhão. Isso aqui pode construir alguma coisa ou pode destruir você. Só depende da forma se é seu ou se é nosso. Deus está dando coisas preciosas para nós. Ele deu tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos hoje. Você está definindo o que você faz. Então, volte às mesas, volte à comunhão. Que essa pandemia não tenha nos distraído e nos roubado da comunhão. Para que esse tempo de prova, esse tempo de tristeza, esse tempo de separação consiga gerar em nós valor. Que nós voltemos a valorizar o quão bom é estar em união, o quão bom é estar juntos. E eu queria que a gente gastasse um tempo orando por isso agora no final. Para que, eu não sei se você gastou seu tempo de forma errada, eu não sei se você gastou seus recursos de forma errada, se era para você. Mas eu sei que nós precisamos olhar para dentro de nós agora e começar a dar para a coisa certa. A começar a amar a coisa certa de novo. Então, cara, eu não sei o que você fez com o seu tempo até agora, mas ele precisa ser para a comunhão, ele precisa ser para o Senhor. Eu não sei o que você fez com seus sentimentos até agora, se você sentiu para você mesmo, se a sua alegria vinha das coisas que você conquistava, mas é tempo das nossas alegrias serem por comunhão, as nossas alegrias serem por aquilo que nós estamos partilhando, que os nossos recursos, as nossas estruturas sejam para o Senhor. Então, tudo que você usou para você mesmo, nós queremos orar agora para que você entregue para o outro. Que o tempo não seja só para você, que o dinheiro
dinheiro, que os recursos, que a estrutura não seja só para você. Que os sentimentos não sejam só seus. E isso vai te empoderar, isso vai te capacitar para fazer tudo que você precisa fazer. Mas não com seu próprio interesse, mas tendo do outro em primeiro lugar. Então, Jesus, nós amamos tudo que o Senhor está fazendo em nós, Deus. Jesus, nós cremos na sã doutrina. Nós apreciamos a sã doutrina e temos ela como fundamento principal das nossas vidas. E nós oramos, restaure em nós de novo o valor de estarmos em comunhão, o valor de administrarmos o nosso tempo, de entendermos que nós vamos devolvê-los ao Senhor, que existe um kairos que precisa acontecer no nosso tempo, e é só quando nós entendermos o seu coração que o Senhor realmente vai fazer algo. Que os nossos sentimentos não são para sentir só para nós, que os nossos sentimentos não foram dados para que sejam nossos. Eu oro para que nós nos esvaziemos de nós mesmos, Deus. Cumpra Filipenses 2 dentro de nós. Os sentimentos não são para nós, não são para os nossos interesses, não são para mim. Eu oro por homens vazios de si mesmos. Homens que choram com os que choram, homens que se alegram com os que se alegram. Jesus, nós oramos para que o dinheiro não seja nosso, para que as casas não sejam nossas. É só para te devolver, Jesus. É só um pretexto para comunhão. É só um pretexto para ter mais alguns conosco, Deus. Assim como você perseverou pela comunhão, Jesus. Assim como você enfrentou a cruz pela comunhão, assim como você cuidou de Pedro, mesmo em meio aos seus defeitos, mesmo em meio às suas tristezas, mas perseverou até o fim, até que ele entendesse que o Senhor queria que ele apacentasse as ovelhas e gerasse família. Eu oro, faça em nós também. Faça família em nós também, Jesus. Eu oro para que o Senhor arranque família dos nossos ventres. Jesus, nós não queremos entender unção simplesmente como algo para me capacitar, mas nós oramos pelo óleo da comunhão, pelo óleo da união, e para que esse óleo nos empodere a algo. Que não haja óleo de independência, óleo que vem simplesmente do meu quarto sozinho, mas óleo que vem das minhas orações, mas também da minha comunhão. Óleo que vem do relacionamento profundo com você e com os meus irmãos, Jesus. Deus, eu oro para que o mistério que estava escondido em Deus, as riquezas que estavam escondidas em Deus, que foram reveladas a nós, a koinonia, a comunhão, seja apreciado por nós de novo, seja a coisa mais importante que temos. É isso que nós precisamos, Deus. Que a comunhão ganhe forma dentro de nós de novo, faça sentido em nós, Deus. Nós não queremos nada além de você, Jesus. Nos ensina a cumprir o primeiro e o segundo mandamento, Deus, e assim cumpriremos toda a lei. Amar a você e amar ao próximo, Jesus. Nos ensina a viver no outro de novo. Nos esvazie de nós mesmos, Deus. Essa é a nossa oração. Em seu nome. Amém, Jesus.